Bom, gente, então, agora no item B, nós vamos representar o gráfico da função f de x igual a seno de x sobre 2. Muitas vezes, como nós já falamos anteriormente, é interessante que você já tenha ideia do período dessa função. Veja, no exercício anterior, que nós tínhamos observado que o período desse gráfico, cosseno de 2x, f de x igual a cosseno de 2x, o período, olhando para o gráfico, era de π radiano. Veja o gráfico, ele se comporta no período de π radiano da mesma forma. Quando nós mostramos para vocês como é que eu calculo o período sem a visualização do gráfico, então você pega o arco iguala a zero. Primeiro você olha para o período do cosseno de x, que é a variação só do x, que vai de 0 a 2π. Depois você, em vez de olhar para x, você vai fazer o 2x igual a zero para buscar onde começa a variação do x, aqui nesse novo arco 2x, e faz o 2x igual a 2π, para ver onde é o extremo da variação, que o x é π. Então veja que de 0 a π, π menos o zero, nós temos o π radiano como período, que é exatamente o que a gente visualizou no gráfico. Se nós olharmos com esse modelo, então nós sabemos que a função f de x igual a seno de x tem um período que vai do zero também ao 2π, não é isso? Então, de 0 a 2π é o período da função seno de x. Ora, eu não tenho aqui o x, nesse aqui eu tenho x sobre 2, então vamos ver, e a variação é em x, então eu preciso fazer x sobre 2 igual a zero, e tirar o x, que é 2 vezes 0 dá 0, e fazer o x sobre 2 igual a 2π, onde o meu x passa a ser 2 vezes 2π, 4π. Então, nessa função seno de x sobre 2, a nossa variação vai de 0 até 4π. E 4π menos o zero, nós temos aí um período de 4π radiano. Então, nessa função f de x seno de x sobre 2, de 4π em 4π, o gráfico, ele se repete, o formato do gráfico se repete. Então, o que nós vamos fazer nesse momento é estabelecer valores, como nós fizemos no de cima, nós vamos estabelecer valores para x, aqui, e f de x igual a seno de x sobre 2. Ok? Então, da mesma forma, nós vamos buscar os arcos dentro desse período que vai de 0 até 4π. Tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2, o 2π. É interessante que a gente botar em grau. Então, 0, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. E aí, nós vamos dar mais uma volta de 2π, 360 com 90, nós vamos ter 450 graus, com mais 90, 540 graus, com mais 90, 630 graus, com mais 90 dá 720 graus,
que vai corresponder 720, né, a segunda volta. Então, nós temos aqui os valores exatamente do 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630 e 720. No lado de cá, nós vamos procurar representar o nosso gráfico, certo? Colocando 0, 90, 180 graus, 270 graus, 360 graus, 450 graus, 540 graus, 630 graus e 720 graus. Bom, é preciso agora, né, que nós tenhamos os valores desse seno de 0, 0 sobre 2 é 0, seno de, veja, 90, vamos botar 90 sobre 2, 45, 180 sobre 2, seno de 90, 270 sobre 2, né? Então podemos fazer a divisão de 70 sobre 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 135 graus, 360 sobre 2, seno de 180, 450 sobre 2, né? 450 sobre 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 1, 5, 225 graus, 540 sobre 2, 2 vezes 2, 4, 14, 7, 0, seno de 270 graus, 630 sobre 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2, 1, 3, 315 graus, e 720 dividido por 2 dá 300, seno de 720 dividido por 2, 360 graus. Esses cálculos aqui, ó, né, nós precisamos conhecer para marcarmos aqui no eixo vertical. F de x igual seno de x sobre 2. Ok? Bom, então sabemos, né? Vamos olhar aqui para o círculo trigonométrico, né? O círculo trigonométrico, onde nós estamos vendo aqui o eixo do seno. Então, esse eixo aqui, ó, eixo do seno. Então, o seno de 0, né? Se eu olhar aqui 0, o seno de 0 é exatamente 0, aqui no vermelho. O seno de 90, né? Aliás, não é o seno de 90, seno de 45, quando o arco é 90, nós temos o seno de 45, que é, vamos colocar aqui, raiz de 2 sobre 2. Quando o arco é 180, nós temos o seno de 90. Seno de 90, 1. Então, vamos marcar aqui 1. Seno de 90, nós temos aqui a representação do 1. No 270, eu tenho o seno de 135. 90 com 45, está aqui o 135. O seno de 135 é exatamente igual ao seno de 45, que é
também raiz de 2 sobre 2. Então, quando o arco é 270, eu tenho o seno de 135, que é raiz de 2 sobre 2. Né? Seno de 0 é 1, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 90, melhor, seno de 0, 0, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 90, 1, seno de 135, novamente, raiz de 2 sobre 2. Então, quando aqui é 270, nós temos seno de 135, que é metade de 270, já que é 270 sobre 2, seno de 135, raiz de 2 sobre 2. Seno de 360, aliás, 360, melhor, dá o seno de 180. Seno de 180 é 0. Quando você chega agora em 450, você tem o seno de 225, que é 180 com mais 45. Nesse caso, veja que o seno é negativo. E se você passa a redução ao primeiro quadrante, né, se você perguntar quanto é o seno de 225 graus, é igual a menos o seno de 45 graus, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de, olhando aqui, 180 com 45, dá 225 graus. Então, o seno de 225 graus é negativo, né? Melhor, perdão, aqui embaixo, negativo, desculpa, negativo, e o seno de 45, né, seria positivo. Então, eu preciso botar esse menos aqui. Então, vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Então, quando nós temos aqui nós temos o seno de 180, que era o 360, né, o seno de 180 é 0. E o seno quando o arco é 450, eu tinha o seno de 225, que era menos raiz de 2 sobre 2. Então, vamos aqui marcando. Melhor, 450, desculpe aqui. Então, quando 450, eu tenho o seno de 225, esse ponto, que é menos raiz de 2 sobre 2. Quando eu vou para 540, eu tenho o seno de 270. O seno de 270 é menos 1. Então, vamos pensar no menos 1 aqui, né? Então, quando eu estou no 540, está aqui o seno de 270, que é menos 1. Quando eu vou para 630, eu tenho o seno de 315. 315 é 270 graus, está aqui, ó, 270 graus mais 45. Tá? Então, 270 com 45 dá 315. O seno desse cara, né, que é negativo, é igual ao seno de 45, né? Em valor absoluto é igual. Mas nós podemos dizer que o seno de 315 é menos raiz de 2 sobre 2. Então, ele, aqui, né, quando eu coloco 630, eu venho vezes o 2. E 720, eu bato com o seno de 360, né, que está aqui, ó, que vai ser 0. Então, o que ocorre, né, na medida que eu vou caminhando aqui? Veja, eu tenho esse movimento, tá? Vou fazendo assim, ó, aqui, tá? Esse formato aqui. Isso aqui foi o traçado que eu marquei errado. Tá? Então, a nossa representação, né, do
do nosso gráfico, né, se você, né, com mais precisão, ele tem, isso aqui não é nada linear, tudo isso aqui é curvo, tá? Ele tem uma representação onde, observe que de 0 a 720, que é 2 vezes 360 graus, isso aqui é o período da nossa função, seno de x sobre 2. O gráfico é esse. Quer dizer, se você olhar, né, 720 para radiano, né, são 2 de 360, o período será igual a 2 vezes 2π, 4π radianos, se nós tivéssemos aqui escrito em radiano. Então nós temos aqui a representação do gráfico, f de x seno de x sobre 2, e aqui a visualização do período. Significa que se nós, né, fizéssemos esse desenho de 720, né, ou 4π, né, aqui, até 8π, o gráfico, né, nesse período de 4π a 8π, ele teria o mesmo formato, faria esse movimento. Ok? Bom, agora nós vamos para a questão, né, C, aqui, ó, que é C igual f de x igual 1 mais cosseno de x. Né? Então, nosso objetivo agora é fazer a representação do gráfico dessa função, está definida aqui, 1 mais cosseno de x. Veja que aqui nós temos o gráfico do cosseno de x acrescido de uma unidade. Então, podemos, nessa representação, está vendo da seguinte forma. Deixa eu mostrar. X e y. Então vamos pensar no gráfico do cosseno de x. 0, π sobre 2, tá? Aqui, π, aqui, 3π sobre 2 e aqui 2π, certo? Então, nós temos aqui, apenas colocando, né, nós vamos ter mais 1 e aqui menos 1. Né? Olhando para a representação no círculo, o eixo do cosseno é esse eixo horizontal, então o cosseno de 0, né, vale 1. Tá aqui. Do π sobre 2 vale 0. Do π, menos 1. Do 3π sobre 2, né, aqui, cosseno 0. E do 2π, bate aqui, 1. 2π, 1. Então veja que nós temos, né, essa representação do gráfico do cosseno de x. Mas na realidade, nós estamos, na realidade, as imagens, a função, ela está sendo acrescida de uma unidade. Então o que quer dizer isso? Ora, se eu quero acrescentar 1, né, aqui de 0 até 1, né, eu vou acrescentar mais 1 aqui, então aqui vai para 2, no sentido de que eu acrescentei uma unidade, certo? Então, se eu vou representar esse gráfico com uma unidade acima, então esse ponto passa para aqui, certo? Esse ponto sobe uma unidade, esse cara sobe uma unidade, esse cara sobe uma unidade, tá? E esse ponto sobe uma unidade. Então, o nosso gráfico, né, será exatamente esse colocado aqui. Então, veja que o gráfico,
de 1 mais cosseno de x, né, é o gráfico do cosseno de x, onde cada ponto desse do gráfico está subindo exatamente uma unidade. Então, e observe que o período não se altera, né? Simplesmente você subiu, né, o gráfico de uma unidade, mas veja que o período continuou o mesmo, sendo 2π, né? Então, quando esse arco aqui é x e você acresce aqui de um número, o período se mantém. O que ocorre na alteração do período é quando aqui essa estrutura aqui do arco muda, né? Por exemplo, você dobra o arco, você triplica o arco, ou você divide o arco por um número, ou você soma x mais 1, ou x mais 2, etc. Então, isso faz com que o período dessa nova função mude. Ok? Então tá aí, gente, a representação desses gráficos.